A história se inicia em um mundo chamado Hela, um lugar preenchido por sangue e desgraças, assemelhando-se a uma parte do inferno. Nosso protagonista, Ryuki, juntamente com um grupo de pessoas, foi invocado a esse inferno à força. Neste mundo, a regra é matar ou ser morto. Após muito tempo de luta nesse inferno, eles se encontram prestes a enfrentar um demônio muito poderoso. A batalha é intensa e eles conseguem derrotar o monstro, porém o preço foi muito alto. Todo o seu grupo foi eliminado e ele também estava prestes a ser morto. Para sua surpresa, ao abrir os olhos novamente, Ryuki percebe que ainda está vivo. Inicialmente, ele não compreende o que aconteceu, mas por algum motivo ele recebeu o poder de controlar tudo aquilo que ele matava. Onde quanto mais fortes eram seus inimigos, mais poderoso se tornava seu exército, composto pelas criaturas que ele matava. Os oponentes que ele encontrou nesse mundo eram todos seres humanos, cada um com habilidades diferentes. Ao longo de 10 anos vagando por esse mundo e sobrevivendo a inúmeras lutas contra inimigos com poderes imensos, ele finalmente encontrou um portal interdimensional. Esse portal dava a seu irmão mais novo a chance que ele queria de retornar à Terra. Seu irmão o convida para vir junto, mas Ryuki responde que isso é tudo que ele poderia fazer e o resto depende dele. Seu irmão não diz mais nada, mas seu sorriso mostra que entende o que ele quis dizer. Ryuki sabe que sempre foi assim, pois independentemente de estarem nesse mundo ou quando viviam na Terra, seu irmão sempre o animava. Com o passar do tempo, já fazia 6 anos que seu irmão havia retornado para casa, e durante esse período ele se tornou o necromante mais poderoso, aquele capaz de controlar a morte, temido como o líder dos mortos e sedento por sangue dos vivos. Ele se tornou o único ser humano mais respeitado e temido pelos outros necromantes. Este mundo se tornou seu lar, recusando-se a voltar para a Terra, pois neste lugar ele poderia libertar sua intenção assassina que sentia na Terra. Era o único lugar onde ele poderia viver como um necromante. Um dia, no palácio demoníaco de Hela, Ryuki estava sentado em seu trono quando um de seus subordinados se aproxima, dizendo que tinha algo urgente para reportar. Ryuki ordenou que ele falasse, e foi neste momento que ele descobriu que seu irmão que estava na Terra havia morrido. Rapidamente, a ira tomou conta do seu corpo, e a armadura de ossos que vestia foi destruída. Em seguida, ele pediu ao Duque da Morte, chamado Roderick, o seu braço direito que fosse mais específico. Roderick, cuja habilidade era sentir as almas em todas as dimensões, expressou suas condolências ao rei de Hela, o soberano do Palácio Demoníaco. Em seguida, ele começa a explicar que estava monitorando a alma do irmão de Ryuki, que havia retornado para a Terra como ordenado pelo Senhor há muito tempo atrás. Ryuki pede evidências. Roderick confirma e começa a mostrar o que aconteceu, revelando as memórias que retornaram daquele que encarou os olhos da morte. Ryuki percebe que a aparência do seu irmão não havia mudado nada, mesmo tendo passado 6 anos desde que ele retornou à Terra. Ao usar seu poder Olhar dos Mortos, Ryuki começa a ver o passado do seu irmão. Ele testemunha uma conversa entre dois indivíduos, onde um deles afirma que nenhum retornado mais poderoso do mundo conseguiria derrotá-los sozinho. Esse indivíduo adverte que não importa o quanto forte ele seja, se ele não compreender a situação em que se meteu, enfrentará uma morte terrível e solitária. Além disso, menciona que após matarem Kang Min, a era deles começará. Roderick informa que depois que o irmão de Ryuki retornou, eles compararam todas as almas da Terra e descobriram que ele era o ser mais poderoso do planeta. No entanto, havia outras pessoas que se aproximavam do poder do seu irmão. Por causa disso, Ryuki decide ir para a Terra, e assim convoca os 5 nobres que devem responder quando chamados. Esses 5 nobres são poderosos invocadores que o seguiram após serem libertados de seus selos. Eles são monstros que dominavam a Era das Trevas de Hela, e criaram sua própria história. Depois de subjugá-los, Ryuki foi capaz de invadir o Palácio Demoníaco de Hela, também conhecido como Gargoyle. Ryuki instruiu Roderick, que também é um dos 5 nobres, a permanecer protegendo o palácio, pois outros tentarão atacar o lugar enquanto ele estiver fora. Roderick expressa a preocupação com a ideia de Ryuki ir sozinho, mas Ryuki responde que requisitará o suporte dele caso necessário, mas por enquanto não precisa sobrecarregá-lo. Roderick confirma que obedecerá às ordens do soberano. Ryuki sabe que os meta-humanos da Terra são seres humanos que evoluíram e se tornaram poderosos, mas ele não esperava que alguns deles fossem capazes de matar seu irmão. Mas também compreende que esses meta-humanos não devem ser nada além de presas comparados com os monstros deste mundo. Porém, como eles conseguiram matar seu irmão, que havia dominado os campos de batalha ao seu lado, Ryuki começa a ficar interessado, pensando que mal pode esperar para provar do sangue desses meta-humanos, pois não tinha mais nada para matar nesse mundo. No passado, antes de Kang Min retornar para a Terra, Ryuki lembra que eles lutaram uma guerra para tomar o palácio, e pergunta se ele tem certeza de que realmente quer deixar isso para trás para voltar para a Terra, sugerindo que se ficarem poderiam ser os governantes desse mundo. Kang Min pergunta se depois de tudo isso, Ryuki ainda não sente nenhuma emoção. Ryuki confirma, pois desde que nasceu era incapaz de sentir emoções como tristeza ou amor.
Ele sempre se questionou se essa falta de emoção pode ter sido um fator que o ajudou a matar seus inimigos sem piedade e a se tornar o ser mais poderoso de Hela, mas ele diz que isso não importa. Kang Min expressa a esperança de que um dia Ryuki se sinta confortável em viver na Terra novamente, mas para Ryuki nem a escola, nem o trabalho, nenhum lugar era confortável. E quanto mais pessoas ele conhecia, mais sua vontade de matar crescia. Mas como Kang Min era uma pessoa normal, ele nunca entendia o que Ryuki realmente sentia. Kang Min diz que eles não poderão se ver até que ele também retorne para a Terra, e pede para ele pensar sobre isso. No presente novamente, Ryuki é o maior necromante de Hela, aquele que confronta a morte que todos temem, o líder dos mortos com sede de sangue dos vivos. E desta vez ele voltará à Terra com esse título. Pouco tempo depois, Ryuki retorna à Terra, na cidade de Seul, e percebe que não tinha ninguém por perto. Roderick fala que ele conseguiu retornar à Terra em segurança. Ryuki pergunta se ele informou aos 5 nobres, e Roderick responde que enviou suas ordens, e eles disseram que a esperariam pelo chamado. Ryuki pergunta sobre o poder que ele pode usar na Terra, e Roderick responde que ele não terá problema em usar todo o seu poder, pois a atmosfera já está saturada com mana. Roderick também fala que vai ser seus olhos e ouvidos, e assim relata tudo o que descobri. Ryuki compreende que precisa manter uma coisa em mente: esta não é a Terra que ele conhecia. Este mundo está cheio de pessoas que despertaram seus poderes graças a incidentes de 16 anos atrás. E devido a isso, esses meta-humanos dominaram as cidades do mundo inteiro, incluindo Seul. Também existem monstros e dungeons que surgiram logo após ele se transportado para Hela. Como a associação já deve estar ciente sobre a morte de Kang Min, ele decide fazer uma visitinha. Há 16 anos, portais misteriosos conectados a dungeons dimensionais e terríveis monstros apareceram na Terra. Alguns humanos haviam sido convocados para essas dimensões, e com o passar do tempo começaram a reaparecer, e assim ficaram conhecidos como Returners. Normalmente, eles possuem uma imensa habilidade de poder. Ryuki pensa que se sua suposição estiver correta, não tem como a associação não saber nada sobre a morte de Kang Min. Afinal, ele era o ser mais poderoso da Terra antes de morrer. Ao chegar à associação, a recepcionista pergunta o motivo da sua visita. Ryuki pede para ela trazer alguém que conheça Kang Min. Ela pergunta se ele está se referindo ao caçador de Rank S que morreu recentemente, e também questiona qual a relação entre eles. Ryuki responde que Kang Min era seu irmão mais novo. As recepcionistas ficam surpresas, e uma delas diz que Kang Min não tem uma família. Porém, a outra menciona que ouviu falar que ele tem um irmão mais velho. E ela sugere que Ryuki possa ser o irmão que supostamente não quis retornar à Terra e pede para ele esperar um pouco. Ryuki pensa que seu irmão não quis esconder que ele tinha um parente de sangue, mas pelo menos não mencionou sobre o seu poder. Pouco tempo depois, outra pessoa chega e se apresenta como Wang, chefe do Departamento de Gerenciamento de Acidentes da Associação de Caçadores Coreanos. Ele pergunta se Ryuki é o irmão mais velho do caçador Kang Min. Ryuki pergunta sobre o corpo do seu irmão. Wang pensa o porquê dele estar falando de forma tão informal, se perguntando se Ryuki se acha especial porque Kang Min era o ser mais forte do mundo. Wang responde que primeiramente há algumas coisas que a associação precisa verificar para confirmar que ele é realmente o irmão de Kang Min. E assim ele pede para Ryuki acompanhá-lo. Ryuki pergunta sobre essa questão de confirmação. Wang explica que após a morte de Kang Min, muitas pessoas vieram à associação afirmando ser seu irmão. Como Kang Min era o caçador mais forte do mundo, ele acumulou uma fortuna enorme durante sua vida. E sua morte súbita causou uma turbulência na sociedade, onde não havia ninguém na Terra para herdar sua fortuna e seus bens. Devido a isso, muitos viram isso como uma oportunidade de enriquecer e fingiram seu irmão de Kang Min, que é seu único parente vivo. Wang disse que a associação possui informações básicas sobre o caçador Kang Min, e assim realizaram um teste de controle, e com isso descobriram que todas as reivindicações eram falsas. Ryuki, sendo o irmão mais velho, concorda em fazer o teste genético, onde com a mana do caçador eles podem obter resultados rapidamente, podendo concluir se ele é um meta-humano que pode usar mana e se é parente de sangue de Kang Min. Após o teste, é confirmado que ele é um membro oficial da família do falecido caçador. Wang rapidamente explica que como ele é realmente membro da família de Kang Min, eles não podem conversar naquele lugar. Afinal, Kang Min não era um caçador qualquer. Wang também sugere que ele mude de roupa, pois as de Ryuki estavam molhadas. Enquanto trocava de roupas, Ryuki ouviu algumas garotas comentando que o irmão mais velho do caçador Kang Min estava naquele local. Elas também comentam que durante as entrevistas, ele mencionou que após serem invocados para outra dimensão, Kang Min retornou e seu irmão mais velho escolheu ficar. Uma delas questiona se ele não deveria ter morrido com isso, e a outra diz que também não sabem. Além disso, elas comentam que o caçador Kang Min tinha um bom físico, enquanto o irmão parecia ser bastante fraco, parecendo ser uma flor delicada e frágil. Pouco tempo depois, Wang retorna e relata que informou a chegada de Ryuki ao presidente da associação.
e pediu permissão para divulgar todos os dados que eles têm sobre Kang Min para ele. Ele esclarece que as informações sobre os caçadores são classificadas como confidenciais, assim como as informações sobre a eficiência de combate de uma nação. Isso é válido para caçadores como Kang Min, onde sua habilidade, conquistas e missões realizadas são todas informações confidenciais. Porém, se a família fizer uma solicitação, informações como seus relacionamentos pessoais, associações afiliadas e as missões que ele realizou serão disponibilizadas para eles. Wang menciona que na verdade tem mais arquivos sobre o caçador Kang Min, mas no momento é isso que ele tem. Ryuki pergunta se eles estavam vigiando seu irmão. Wang responde que usar a palavra vigiar é um exagero, onde embora a associação não monitore os caçadores, o poder deles é o núcleo da força da nação, por isso é necessário gerenciá-los. Wang esclarece que eles não investigam a vida privada dos caçadores, apenas coletam informações básicas sobre eles, como fizeram com Kang Min. Ryuki sabia que precisava das informações da guilda de Kang Min e os relacionamentos que ele tinha. Ele pergunta qual foi a causa da morte de seu irmão. Wang responde que ele estava em uma missão em uma dungeon de grande escala que precisava das forças de várias nações juntas para limpá-la. Foi uma raid sem precedentes que envolveu a Coreia do Sul, Japão, Rússia, Estados Unidos e China, onde o caçador Kang Min matou o chefe da dungeon, mas após isso ele acabou morrendo acidentalmente. Ryuki sabia que isso era tudo mentira, onde na verdade seu irmão não morreu em um acidente. Com o uso do olhar dos mortos, Ryuki foi capaz de ver o que Kang Min experimentou antes de sua morte, onde ele foi assassinado. E como a associação parece não saber disso, significa que alguém manipulou a verdade sobre a morte de Kang Min. Em seguida, Wang dá para Ryuki o endereço do apartamento de Kang Min. Ryuki sabia que precisava chegar a fundo disso e vai embora. Wang fica zangado por Ryuki não ter agradecido e ainda olhou com desprezo para um caçador de classe A, sendo apenas um returner. Mas ele sabia que deveria ter cuidado quando estiver perto dele, pois quando Kang Min retornou à Terra, provou possuir um poder incrível. E se Ryuki for igual ao seu irmão, também pode ter um poder incrível, sendo o irmão mais velho do caçador mais forte do mundo e herói que salvou a Terra. Devido a isso, não apenas a República da Coreia, mas o mundo inteiro entrará em uma grande agitação. Pouco tempo depois, no apartamento de Kang Min, Ryuki começa a ler as informações da associação sobre ele, para descobrir o que Kang Min fez após retornar para a Terra. Em uma das fotos, ele reconhece uma pessoa das memórias que viu de Kang Min, onde os dois têm a mesma tatuagem no braço esquerdo, o que leva Ryuki a acreditar que eles eram da mesma guilda. Ele se pergunta se esses documentos possuem mais informações sobre essa pessoa e essa guilda. Ao procurar um pouco, ele encontra o quartel-general da guilda Garguan, que era liderado por Kang Min, localizado no centro de Seocho. Mas ele não encontrou informações sobre os outros membros da guilda, mas pensa que se for lá pessoalmente talvez descubra algo sobre a morte do seu irmão. Ao chegar lá, ele mostra a foto para a recepcionista. Ela fala que o nome dele é Kairo e pergunta por que gostaria de vê-lo. Ryuki responde que é assunto pessoal e pede para conversar com ele. A recepcionista informa que o caçador Kairo saiu para fechar um portal na estação cinza, mas se ele deixar seu nome, ela pode informá-lo sobre a visita quando ele voltar em alguns dias. No entanto, Ryuki diz que não precisa disso, isso porque ele vai até a estação cinza. Ele percebe que as pessoas chamam isso de portão, mas na verdade estão se referindo a um portal que leva a uma dungeon. E comparado a ela, é muito mais fácil detectar mana na Terra, especialmente mana emitida por portais. Ao chegar lá, um segurança tenta impedi-lo, mas outro segurança diz que ele é o irmão de Kang Min e alerta seu colega para ter cuidado. Em seguida, ele vai até Ryuki e avisa que esse lugar é perigoso. Ryuki pergunta se há algum caçador dentro do portal. O segurança confirma que o caçador Kairo, líder do primeiro esquadrão de ataque da guilda Garguan, está fazendo a dungeon agora mesmo. Ryuki simplesmente diz que vai entrar. O segurança adverte que não pode simplesmente entrar na dungeon assim, pois esta é uma dungeon de rank A e apenas caçadores com o mesmo rank possuem permissão para entrar nela. No entanto, Ryuki ignora o aviso e entra. Ao entrar, ele sente que a atmosfera é muito mais leve do que em Hela. Ele conseguia sentir de onde a energia estava vindo. Em seguida, ele usa seu poder de necromancia para criar vários soldados esqueletos e ordena que os sigam. Mais adiante na dungeon, um grupo de guerreiros estava eliminando o chefe. Alguns caçadores ficam surpresos ao ver Kairo eliminando o chefe de uma dungeon de rank A tão rapidamente. Eles falam que ele quebrou o recorde de Kang Min. Kairo responde que sempre foi capaz de quebrar o recorde dele, e diz que apenas deixou Kang Min ter a glória, afirmando que a ideia de Kang Min ser o melhor do mundo era uma mentira. Um dos caçadores diz que Kang Min era realmente forte. Kairo pergunta se ele é novo e fala para se aproximar. Em seguida, Kairo dá um soco forte no iniciante, perguntando quem ele acha que é mais forte, ele ou Kang Min. Sem escolhas, o iniciante responde que Kairo é o mais forte. Outro caçador pergunta o que vão fazer com o iniciante. Kairo diz para ensinar uma lição a ele e depois saírem. Após isso, ele usa uma pedra de retorno e diz para ensinar uma boa lição ao iniciante para que ele possa aprender bem. Após isso, os caçadores começam a intimidar o iniciante, falando para ele entregar o número da irmã dele.
O iniciante pensa que quando Kang-min estava vivo, ouviu muitas coisas sobre o que os caçadores faziam nas dungeons. E a guilda Gárgua de Kang-min era a única que não ocorria confusões entre os caçadores. Enquanto o caçador mais forte e poderoso estivesse lá, ninguém ousaria causar problemas, pois Kang-min nunca deixava passar nem mesmo os menores erros que aconteciam nas dungeons, e sempre investigava para encontrar o caçador responsável. E mesmo que o número de inimigos aumentasse, ninguém protestava diretamente contra Kang-min, porque ele era muito forte. Após ele despertar como um meta-humano enquanto vivia com sua irmã, que é uma humana comum, onde mesmo antes dele despertar sabia sobre Kang-min, que defendia a proteção dos humanos comuns. E assim, ele se tornou um caçador para recompensar sua irmã que cuidou dele, entrando na guilda de Kang-min, e por sorte foi aceito por ele, que sempre o observava e o protegia. Tudo estava indo bem, até que Kang-min acabou morrendo em um acidente misterioso. Após sua morte, ele se tornou uma presa para os outros caçadores. Aqueles que costumavam temer o poder esmagador de Kang-min começaram a revelar suas verdadeiras personalidades. Pouco tempo depois, Ryuki chega e pergunta onde está Kairo. Os caçadores começam a comentar entre eles, perguntando quem é aquele cara. Um deles questiona como Ryuki entrou naquele lugar, onde deveria haver pessoas da associação guardando a entrada. Ryuki apenas pergunta onde está Kairo. Ele questiona um dos caçadores se sabe para onde Kairo foi. Outro caçador irritado pergunta qual é o relacionamento dele com Kairo. Ryuki responde que é uma questão pessoal e pede novamente para saber onde ele está. O caçador questiona por que deve responder a um estranho que apareceu do nada, e também porque Ryuki está usando um tom tão informal com ele. Alguns caçadores se aproximam dele e perguntam por que Ryuki está atrás de Kairo. Em seguida, rapidamente um dos esqueletos lança uma flecha contra um dos caçadores, lançando para longe. Ryuki já estava irritado e avisa que só vai perguntar mais uma vez onde está Kairo. Irritados, os caçadores partem para cima de Ryuki, mas nada adianta, pois Ryuki ordena que seus soldados o eliminem. E assim, os caçadores são facilmente derrotados. O que restou se pergunta se esses monstros são realmente esqueletos, pois seus ataques não surtiram efeito. Logo após isso, ele também é eliminado, restando apenas o iniciante. Ryuki diz ao iniciante que ele tem apenas uma chance de responder onde Kairo está. O iniciante se questiona quem é essa pessoa que aparece do nada e quer encontrar Kairo a todo custo, mas ele percebe que se não responder, acabará igual aos outros. Então, ele diz que Kairo está em uma boate em Gangnam neste momento. Ryuki pergunta se ele quer viver e o iniciante rapidamente confirma. Assim, Ryuki fala para levá-lo até a boate onde Kairo está. O iniciante responde que na verdade não sabe se exatamente ele está lá, mas ao ver o olhar determinado de Ryuki, ele diz que vai fazer seu melhor para encontrá-lo. Pouco tempo depois, ele sai no portal e o segurança pergunta se eles são os únicos sobreviventes. Rapidamente, o iniciante responde que o chefe era mais forte do que eles esperavam. Neste momento, Ryuki começa a entender que após a Terra ser infestada por esses monstros desconhecidos, ninguém além dos caçadores que entram nas dungeons saberia o que realmente aconteceu lá dentro. E tudo o que esses seguranças podem fazer é registrar os caçadores sobreviventes, sem poder confirmar a verdade. O segurança questiona por que o caçador Kairo não estava com eles e como derrotaram o chefe. O iniciante relata que o cara ao seu lado apareceu e matou o chefe. O segurança fica um pouco surpreso ao saber que Ryuki foi quem salvou o grupo. O iniciante pergunta se o segurança já conhecia essa pessoa, e ele responde que talvez não saiba, pois se tornou um meta-humano recentemente, onde a pessoa ao lado dele é o irmão mais velho do caçador Kang-min. E embora ainda não tenha feito um anúncio oficial, toda a associação já estava sabendo. O iniciante fica surpreso ao saber disso, pensando que Ryuki deveria ser um return assim como Kang-min, uma pessoa que foi invocada em outras dimensões e conseguiu voltar para a Terra. Ele sabia que Kang-min foi o último return que veio para a Terra, mas mesmo assim ele conseguiu criar uma guilda incrivelmente rápida e torná-la a maior do mundo até os dias atuais. O iniciante chamado Taeho não conseguia tirar isso da sua cabeça. O segurança pergunta por que Ryuki veio sozinho e onde estava o caçador Kairo. E também pergunta como ele conseguiu derrotar o chefe se Kairo não estava com ele, e se os outros caçadores estão mortos. Taeho explica que Kairo tinha um compromisso urgente e saiu da dungeon usando uma pedra de retorno. Depois disso, Ryuki apareceu e tomou conta do chefe. O segurança comenta que Kairo costumava ser educado quando caçava o lado de Kang-min, mas agora ele faz o que bem entende. Após a morte de Kang-min, Kairo começou a sair sozinho das masmorras e ordenava que seus subordinados cuidassem do resto da missão. A associação sabia desse hábito dele, mas devido ao poder da guilda Gárgua, não podia interferir. Além disso, o risco de conflitos internos dentro da guilda aumentou após a morte de Kang-min. Devido a tudo, o segurança informa que vai registrar os sobreviventes e pergunta se pode colocar o nome de Ryuki no relatório. Porém, Ryuki simplesmente diz não. Taeho pensa que mesmo sendo o irmão de Kang-min, ele possui uma vibe totalmente diferente. O segurança fala que como Ryuki é um return, deve ser bem forte também, e é por isso que ele conseguiu vencer o chefe sozinho e resgatar o garoto. Pouco tempo depois, ele chega ao clube. Taeho comenta que esse clube é um dos que ele mais frequenta, mas não tem certeza se Kairo está presente ali. E caso não encontrem, ele sugere ir para outro lugar onde Kairo pode estar. Ryuki diz que Taeho parece conhecer ele bem,
Mas Taeho responde para ele não entender mal, pois eles não são amigos. Ele era apenas o líder do seu esquadrão. Ryuki pergunta se ele costumava acompanhar Kairo, e Taeho responde que na verdade Kairo o arrastava para esses lugares. Em seguida, eles decidem entrar na sala VIP para procurar Kairo, e ao chegar, um dos caçadores comenta que ele estava atrasado. Taeho se desculpa e apresenta Ryuki como o irmão mais velho de Kang-min. O caçador pergunta por que Ryuki veio até aquele lugar, e Ryuki responde tranquilamente que não foi para vê-lo. Mesmo se irritando, ele sabia que precisava manter a calma, pois todos os Returns eram muito poderosos. Onde se fosse apenas um meta-humano comum, as coisas seriam diferentes, mas Ryuki é um Return. Ao entrar na sala, Ryuki percebe que tem 7 caçadores, mas ele sabia que nenhum deles era Kairo. O que parecia ser o líder do grupo pergunta o que eles querem. Taeho responde que trabalha para Kairo e que o homem ao seu lado é o irmão de Kang-min. Todos ficam surpresos com a revelação. Ryuki pergunta onde Kairo está, mas o líder do grupo diz que houve um boato na associação de que o irmão do falecido mestre da guilda retornou, e eles estavam felizes por encontrá-lo. Assim, ele se apresenta como Shang-Gu, dizendo que está no comando do esquadrão de ataque da guilda Gargua, e Kairo seria seu júnior na guilda. Em seguida, ele pede para Ryuki se sentar, e comenta que Kairo frequenta frequentemente aquele local e pergunta por que Ryuki está procurando por ele. Ryuki responde que é um assunto pessoal. Shang-Gu fala que Kairo se envolveu em algo bastante complicado ultimamente, e por isso é difícil dizer onde ele está exatamente. E ele pede para Ryuki revelar qual é o assunto pessoal, e assim ele entrará em contato com Kairo. Ryuki fica irritado e diz para Shang-Gu entrar em contato com Kairo naquele momento. Shang-Gu também se irrita, pensando que Ryuki continua usando um tom informal com ele e que está com vontade de matá-lo. No entanto, ele não pode acreditar que os rumores eram verdadeiros, de que o irmão mais velho de Kang-min realmente retornou. Com isso, decide deixar essa questão de lado por enquanto, pois Ryuki é um Return. Shang-Gu responde que é difícil entrar em contato com Kairo ultimamente, mas que pode fazer seus homens descobrirem o paradeiro dele. Mas ele fala que não pode simplesmente compartilhar informações sobre um membro da guilda com alguém que apareceu do nada e pediu isso. Shang-Gu pergunta o que aconteceu na masmorra e Taeho responde que todos morreram contra o chefe. Isso deixa todos surpresos. Um dos figurantes ameaça Taeho dizendo que se ele estiver mentindo será morto e que seria melhor dizer a verdade. Taeho confirma que é verdade e diz que a besta demoníaca era muito mais forte do que eles esperavam. No entanto, outro figurante contesta afirmando que Kairo já havia informado de que ele cuidou do chefe sozinho e deixou a limpeza para o resto do grupo. Ele questiona quem está mentindo, pois Taeho havia dito que todos morreram. Taeho explica que Kairo derrotou o chefe e saiu antes, mas enquanto eles estavam fazendo a limpeza, foram atacados por outras bestas demoníacas, resultando na morte dos outros caçadores. O figurante fica irritado e dá um tapa em Taeho. Shang-Gu pergunta o que ele está fazendo, e o figurante responde que está ensinando uma lição ao novato por estar se desculpando e agindo como se a emboscada fosse sua culpa. Shang-Gu lembra que eles têm um convidado especial e pede para o figurante se comportar. Em seguida, o figurante questiona como Taeho sobreviveu à emboscada, já que ele era o mais fraco da equipe. Ele questiona se a besta demoníaca teve pena dele e pôs o popô. Taeho responde que foi salvo por Ryuki, e Shang-Gu pergunta sobre a habilidade de Ryuki. Taeho hesita, pensando que nunca houve um retorno de um necromante até agora, e se questiona se seria seguro revelar a verdade, pois Ryuki poderia matá-lo se não permitisse. Assim, Taeho decide dizer que já disse tudo o que sabia. Após esses eventos, Ryuki se levanta e começa a ir embora, dizendo para Taeho segui-lo. Porém, o figurante o impede, alegando que ele trabalha naquele lugar. Ryuki diz que Taeho só precisa segui-lo, e Shang-Gu concorda, ordenando que deixe todos irem. O figurante pergunta como os outros caçadores morreram, mas Shang-Gu fala para deixá-los ir embora e questiona quando ele começou a se importar com isso. O figurante ameaça Taeho, dizendo que se ele não voltar assim que terminar, eles irão atrás da irmã dele. Após saírem, Shang-Gu questiona como o figurante pode se comportar daquela forma na frente de um Return. O figurante responde que Returns são fortes, mas isso é apenas em uma situação de 1 contra 1, afirmando que todos eles são humanos e um Return não teria chance contra todos eles. Outro figurante menciona que o homem é o irmão mais velho de Kang-min, alertando que eles devem ter cuidado com Returns que eles não conhecem. Shang-Gu fala que não deu o endereço correto de Kairo, e eles vão acabar chegando na usina de incineração. Todos começam a rir, e o figurante pergunta por que Ryuki estava procurando Kairo. Shang-Gu responde que essa é a parte mais suspeita, e acredita que os caras da fábrica vão descobrir isso. Ele diz que Ryuki aprenderá que não pode brincar na Terra só porque retornou. Em seguida, ele liga para Kairo para perguntar onde ele está. Kairo responde que está se divertindo e pergunta se os outros membros do seu esquadrão estão com ele, pedindo para mandá-los virem para onde ele está. Mas Shang-Gu o manda vir para o escritório agora. Shang-Gu pensa que os caras da usina vão cuidar de Ryuki, mas por algum motivo ele se sentia bastante ansioso. Após algum tempo, eles chegam à usina, e Taeho explica que esse lugar é chamado de usina de incineração, onde se reúnem os membros da guilda Gargona que lidam com as consequências nas dungeons. Ryuki pede para ele explicar para que serve esse lugar.
E Taeho esclarece que existem algumas equipes encarregadas de caçar traidores dentro da guilda e espiões de outras guildas. Recebendo informações das equipes, as pessoas da usina de incineração entram em ação. E aqueles que são acusados de traição são trazidos para serem interrogados e torturados até obter uma confissão. Ryuki apenas diz que entendeu. Taeho menciona que este lugar não tem nada a ver com o mestre da guilda Kangmin, pois foi criado depois que ele morreu. Ele percebe que Ryuki é uma pessoa muito estranha, pois parece estar bastante desinteressado na guilda de seu irmão mais novo. Ryuki pergunta se Kairo está realmente neste lugar, mas Taeho admite que também não tem certeza disso e terão que verificar. Ryuki diz que Taeho é um membro da guilda e eles o reconhecerão, então ele pede para Taeho se identificar e dizer para abrir a porta. No entanto, Taeho responde que nunca esteve na usina de incineração. Ryuki ameaça Taeho dizendo para ele fazer como ele disse se não quiser morrer. Sem escolhas, Taeho vai até a entrada. Ao verem pelas câmeras, todos na usina ficam surpresos ao ver o irmão de Kangmin. E o líder pergunta se ele é burro, o acusando de estar bastante confiante em suas habilidades só porque é um return. O líder informa que recebeu uma ligação de Shangu mais cedo, então pede para dizer que Kairo está neste lugar. Em outro lugar, Wang estava junto com os líderes das guildas em uma reunião. Um deles pergunta qual tipo de habilidade que Ryuki possui, mas Wang responde que ainda é desconhecida. Ele menciona que enviou Ryuki para o apartamento de Kangmin, considerando ser um bom local para monitorar seus movimentos. Alguém pergunta se ele está desconfiando da morte do seu irmão, e Wang responde que não tem motivo para estar desconfiado, e o momento da morte de Kangmin e o retorno de Ryuki são apenas uma coincidência. Wang explica que alguém convocado para outro mundo não teria como saber o que aconteceu na Terra, e a versão oficial é de que Kangmin morreu em um acidente. Ele pede aos presentes que não tirem conclusões precipitadas apenas por Ryuki ser um returner. No entanto, um dos membros fica irritado e menciona que sacrificaram muitas pessoas para se livrarem de Kangmin. Wang reconhece que Kangmin era realmente forte, mas ainda não acredita que seu irmão seja tão poderoso. Outro membro intervém pedindo calma e destaca que há muitos meta-humanos na Terra, muitos dos quais estão se tornando mais fortes enquanto estão reunidos naquela reunião. Ele lembra a todos que foi com o poder dos Returners que conseguiram matar Kangmin, e mesmo que Ryuki seja mais forte, não poderia derrotar todos eles sozinho. Ele enfatiza que os caçadores em todo o mundo já estabeleceram seu próprio poder, e o sistema foi reforçado pelos Returners que se juntaram posteriormente. Kangmin tentou desafiar o sistema, mas todos viram o que aconteceu, onde apesar de sua força em lutas individuais, ele não conseguiu derrotar um grupo inteiro sozinho. Por isso fala para se livrar dele antes que ele se torne um monstro como o Kangmin. Wang conta que na reunião com o presidente da associação, foi decidido apenas observar Ryuki por enquanto. E como todos os presentes são líderes da guilda da Coreia do Sul, ele deveria informar sobre isso. Um dos líderes pede para destruir todos os dados sobre Kangmin. Wang responde que já fez isso no dia que Ryuki voltou, e as informações repassadas para Ryuki era apenas um perfil pessoal. Voltando para Ryuki, eles conseguem entrar na usina. O líder de equipe chamado Kim diz que é responsável pela planta de incineração da guilda Gargan desde que retornou à Terra. Ele fala que recebeu uma ligação de Shangu que disse que Ryuki era o irmão mais velho do falecido mestre da guilda. Kim pergunta por que Ryuki estava procurando por Kairo, mas Ryuki responde que ele não precisa saber. Assim, ele ordena que tragam Kairo. Kim comenta que é desagradável da parte de Ryuki usar um discurso informal neste encontro. Outro caçador intervém e pede para ele não usar um tom de superioridade naquele lugar. Kim nota que não consegue entender esse cara, pois não havia nenhum traço de emoção em seus olhos. Ryuki insiste que tragam Kairo, mas Kim exige que ele primeiro explique por que veio vê-lo, pois não permite que membros da sua guilda se encontrem com estranhos sem motivos. Ryuki responde que só dará uma chance para eles, e Kim afirma que a guilda Gargua não pertence mais a Kangmin, ou seja, não é o lugar onde seu irmão mais velho pode chegar e dar ordens. Ryuki ri e pergunta a Roderick quantas almas estão os observando. Ele informa que há 25 almas na proximidade. Ryuki pede para informar suas localizações, mas logo em seguida vários caçadores o cercam. Ryuki ordena para despertarem, e Kim começa a rir perguntando quem estava cochilando, pois Ryuki estava pedindo para eles acordarem. Um dos caçadores diz que será divertido brincar com Ryuki antes de matá-lo, e pergunta se deve chamar outros também. Mas para surpresa de todos, logo em seguida vários esqueletos surgem, e começa a atacar os caçadores. Kim consegue desviar dos ataques, e com sua arma imbuída de magia derrota um dos esqueletos, mas acaba sendo acertado em seguida. Ele consegue acionar o alarme antes de fugir irritado, dizendo que Ryuki está morto. Kim se questiona como as coisas chegaram a esse ponto, pois ele viveu confortavelmente na Terra e agora está enfrentando um necromante. Além disso, é o irmão mais velho de Kangmin. Para sua sorte, os reforços chegam a tempo e ele toma uma poção de cura. Um dos caçadores fala que o cara ao lado de Ryuki é o novato da guilda e pergunta o que devem fazer com ele. Kim ordena que matem o novato também. Ryuki tranquiliza Taeho dizendo que não há necessidade de ter medo. Taeho alerta Ryuki para ter cuidado com as armas dos caçadores, pois elas usam projéteis mágicos capazes de destruir até mesmo um soldado imortal com alguns tiros.
Além disso, se a arma estiver imbuída com poder santo, um único tiro pode matá-los. No entanto, para a surpresa de Kim, os esqueletos de Ryuki começam a desviar de todas as balas. Ele se pergunta como mortos-vivos inferiores podem calcular a trajetória dos projéteis. Assim, os guerreiros de Ryuki começam a eliminar os caçadores, e Kim percebe que a situação está ficando ainda mais perigosa conforme o tempo passa. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!